Boa tarde a todos os amigos patriotas do Brasil. Quem vos fala, Tony Ambrosio Oliveira, da União das Forças Patrióticas e do Hangout dos Patriotas do Brasil. Eu não podia deixar de me manifestar depois daquela decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, logicamente dos 6 ministros que votaram favorável à derrubada da prisão em segunda instância, porque o voto do Fachin foi muito bom, do Barroso excelente, o do Fux também, né? E é incrível como é que se muda uma jurisprudência com o objetivo de se colocar o maior ladrão do Brasil nas ruas, né? Porque já sabíamos que isso iria acontecer, que o placar seria 6-5, porque o voto do decano, que começou até muito bem, começou bem, quem pegar e ver o voto dele, falar, estava bonito. Aí depois ele começou a trabalhar para o Foro de São Paulo. E aí o Dias Toffoli sacramentou com aquele voto dele, absurdo, entendeu? Que contrariou até o entendimento do ministro Barroso, que foi muito bom o voto do ministro Barroso, né, sobre o artigo 283, que está ali na minha frente, com o artigo 61 também da Constituição e o 57. Mas eu viralizei o vídeo do menino Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, e ele fala muito bem e mostra tudo isso. Eu vou jogar ele melhor para vocês aí, tá? Mas eu queria dizer que já estava previsto, porque o Dias Toffoli, assim como Lewandowski e outros, né, tinham que pagar a dívida com o PT, com a Dilma e com Lula. E a dívida foi paga ontem, né? E ainda tem mais um julgamento aí, que eles vão julgar se o Moro foi imparcial ou não nas decisões dele. E era isso que o Lula estava esperando, esse julgamento. Não é nem o da segunda instância, porque ele ainda continua com a culpa, culpado. Não foi inocentado. E aí, esse julgamento ainda vai ocorrer, que ele queria sair da prisão assim, do SPAR, né? Aquilo não é uma prisão, aquilo é um SPAR. Só no Brasil mesmo que você vê isso. Porque o Lula não é mais presidente da República, não tem foro privilegiado, ele estava presidente na época lá. Então, né, a instituição Presidência da República, depois que ela é desocupada, a pessoa perde o foro privilegiado. Se não tiver curso superior, tem que cumprir a pena em penitenciária. Mas o Supremo não deixa, assim como não julga ninguém. Está todo mundo lá, Aécio Neves, Zezé Perrella e tantos outros, né? Aquele caminhão de cocaína naquele avião lá, e nada acontece, nada acontece. Essa minha live também, queria fazer uma abordagem aqui, parabenizar também ao professor Jacques Martins, que eu estava assistindo a live dele, a penúltima, quando ele fala do suicídio das Forças Armadas, e eu vejo a coisa por aí também. Eu estou com um entendimento na minha cabeça, posso estar maluco, ficando maluco depois de 63, né? E mais de 5 anos nessa luta aqui, nas ruas e por aí, carro de som, hangout e tudo mais. Eu estou achando que o Bolsonaro entrou numa bolha, junto com as Forças Armadas. Eles estão dentro de uma bolha. Do lado está o Congresso, do outro lado está o Supremo. Eles fazem o que querem, né, porque eles têm a maioria dos seus elementos ligados ao Foro de São Paulo, tanto o Supremo quanto o Congresso Nacional. Só que eles estão comendo o Bolsonaro e as Forças Armadas pela beirada. Eles vão comer o mingau todo. Já viu como é que a gente come mingau quente? A gente come pela beirada. Eles estão comendo pelas beiradas. Vocês vejam que o Foro de São Paulo age fortemente na América do Sul e na América Latina, não é?
O Macri vendeu a Argentina, porque está ligado aos globalistas, né? Porque senão ele não aceitaria aquele monte de fraude que ocorreu lá na Argentina. Mas o povo da Argentina vai pagar um preço altíssimo. Assim como o Chile, onde já a coisa está muito grave lá dentro, porque lá você já tem detectado pelo serviço de inteligência chileno gente de Cuba e da Venezuela lá dentro, logicamente com aval do Putin, da Rússia, né? Porque a Rússia está dentro da Venezuela também. Aí você pega um pouquinho dessa aqui, vê a Bolívia com Evo Morales, o Peru também no meio ali, que já parece estar mais pacificado, tomou as medidas que tinha que tomar rapidamente, e o povo apoiou o presidente, né? E aí o que acontece? Eu estou recebendo a mensagem agora aqui que o Lula está sendo solto agora. O giro de notícia aí, jogou ali, subiu ali, e eu estou lendo aqui para vocês. E é isso aí. E aí o que acontece? A gente está aqui no Brasil, com o Foro de São Paulo agindo fortemente aqui dentro. Agora o Lula saindo aí, deve ter festa lá em Curitiba e tudo mais, né? Zé Dirceu também daqui a pouco vai sair, deve estar sendo solto. E tantos outros que foram condenados pela Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, procurador, Receita Federal, Polícia Federal, todo um trabalho brilhante que foi feito. E esse trabalho está sendo jogado por água abaixo pelo Foro de São Paulo, logicamente, com os tentáculos no Supremo e no Congresso Nacional. Porque me impressiona muito essa passividade do presidente da República, né, e das Forças Armadas do Brasil. Porque nós estamos sendo atacados internamente pelo Foro de São Paulo, que é uma organização estrangeira, que inclusive tem vários partidos aqui dentro do Brasil que já eram para ter seus registros cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral por fazerem parte dessa organização estrangeira que trabalhou e trabalha sempre nas eleições aqui dentro, junto com esses partidos políticos, né? Financiando inclusive. Então a situação é gravíssima, e eu concordo em gênero e número grau com o professor Jackson Martins, e mais uma vez aqui parabenizar essa live dele, que ele fala do suicídio das Forças Armadas, e é um suicídio mesmo se as Forças Armadas e os generais do Estado-Maior em conjunto não tomarem uma posição quanto a isso tudo que vai ocorrer aqui dentro do Brasil, né? Que com a soltura do Lula, fortalecimento vai ser abissal do Foro de São Paulo. O Zé Dirceu deve sair também, tem vários aí que foram presos apenas em segunda instância que vão para as ruas, entendeu? E o Brasil vai ver o caos que vai ficar isso aqui, porque eles não aceitam e não vão aceitar essa interrupção da formação da Pátria Grande na América Latina, a Ursal. Além de tudo isso, tem todo um financiamento da esquerda feita pelos globalistas aqui dentro por Jorge Soros, não é? Que aqui ele tem um grande mentor dele aqui, que é o Fernando Henrique Cardoso. E nós estamos sendo atacados de maneira frontal pelos globalistas, pelo Foro de São Paulo, né? E pelos social liberal. Meus irmãos, situação difícil que está o país. As Forças Armadas estão relutantes dentro dessa bolha com o Bolsonaro. Estão numa bolha observando. E essa bolha tem que estourar. Porque o povo de bem, que elegeu o Bolsonaro, com quase 60 milhões de votos,
não querem o socialismo e o comunismo definitivos, né? Porque eles já estão aqui, tá, pessoal? Nós já vivemos num Estado socialista e ou comunista. E comunista. Socialista e comunista. Não é ou não, e comunista. Porque tem vários estados governados aqui por comunistas e vários estados governados por socialistas. A gente tem dito isso dioturnamente. Então, a situação, infelizmente, se agravou por quê? Porque eles dominam as cortes superiores do país, né? O Foro de São Paulo domina as cortes superiores do país, assim como na Bolívia, dito num hangout aí que eu assisti, eu assisti uma parte, uma boliviana, muito inteligente também, um conhecimento que está acontecendo lá, e declarou isso aqui no hangout dos rapazes aí que eu estava assistindo. Então eu quero dizer aos senhores que se a bolha não estourar, onde estão o Bolsonaro e as Forças Armadas, e eles não entenderem que o artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil é constitucional e vai ser a única saída para resolver o Brasil, nós vamos perder a nação. Porque o que está em jogo agora é a defesa da pátria. Não é nem mais a garantia dos poderes constitucionais, não estou nem mais preocupado com isso. Eu estou preocupado com a defesa da pátria. Porque os inimigos, os agentes internos e externos estão atacando o Brasil. Tanto internamente quanto externamente. E nós precisamos, como eu sempre tenho dito, nos fecharmos. Porque nós somos a maioria. A população de bem nesse país é a maioria. E nós temos o direito e o dever de defender a nação contra os socialistas e comunistas. Porque as Forças Armadas saem do seio da sociedade. E a maioria da sociedade é patriota. Por isso que nós elegemos o Bolsonaro. Bolsonaro desfocou um pouco disso. Por que ele foi eleito? Não é? Ele foi eleito para salvar a nação desses socialistas e comunistas, com apoio nosso, da população, do país, de bem. Com isso arriscou até a própria vida dele. Você vê que a coisa é tão grave no país que ele, como presidente da República, não consegue chegar a quem são os mandantes do assassinato dele, da tentativa de assassinato dele. Vocês vejam que o Foro de São Paulo, ele manda matar. Ele não brinca em serviço. Para alcançar os objetivos deles, tanto os globalistas quanto o Foro de São Paulo, social liberal e tudo mais, eles mandam matar. Toninho do PT, Celso Daniel, um juiz do Supremo, Teoriza Vasquez, Eduardo Campos, e a Marininha saiu antes do voo. Vocês se lembram disso? A coisa é tão engraçada que sempre a culpa é dos pilotos. Caixa preta some, não acontece nada. As investigações sempre chegam à conclusão que foi erro do piloto. E a Marina saiu daquele avião do Eduardo Campos, acho que meia hora antes, uma coisa assim. E ele explodiu lá em cima, que várias pessoas testemunharam isso. Ele não explodiu embaixo, explodiu em cima. O avião do Eduardo Campos dificilmente cairia, um avião novo. Do Teoriza Vasquez também, um piloto experiente. E nós sabemos quem está por trás de todas essas mortes. Todos nós sabemos, né, patriotas? Todos nós sabemos quem são os responsáveis por essas mortes e a tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro. Entendeu? Como é que é? Então, eu realmente, hoje, já com 63 anos, né, doido para pegar um fuzil, mas as Forças Armadas não me dão esse prazer para resolver o Brasil.
porque só na força. Nós não vamos resolver mais o Brasil democraticamente, isso é mentira. Não existe Estado democrático de direito na nossa nação. Não existe Estado democrático. Nós vivemos numa anarquia. Esqueçam aqui direita e esquerda. Nós vivemos uma anarquia. Porque as forças revolucionárias do país, elas querem isso. Né? Uma anarquia. Vejam que nenhum deles, nenhum dos dois poderes da República pensam no Brasil. Não pensam. Porque se pensassem, não teria ontem caído a prisão em segunda instância. Porque não há motivação social de melhoria da segurança pública no país. Não existe. Não existe melhoria nenhuma. Nenhuma. Então, meus irmãos, por que mudar a jurisprudência? Porque era o Foro de São Paulo agindo para soltar o líder maior deles. Vejam que eles não pensaram em nada que o governo federal está fazendo, o executivo, de tentar entrar na OCDE, porque a insegurança jurídica não permite que o Estado seja membro da OCDE. Se aqui não houver segurança jurídica, o Brasil não vai conseguir entrar na OCDE. É simples assim. E aqui, assim como em toda a América do Sul e América Latina, eles vão agir para tomar o poder. Vocês vejam a fala do José Dirceu. Ele fala em tomar o poder. O outro fala, aquele na universidade, em matar. É isso aí. Eu estou aqui muito tranquilo fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque eu estou vendo isso tudo acontecer e eu não estou vendo uma resposta das Forças Armadas desse país, que tem o dever de ofício constitucional em defender a pátria, de agentes externos e internos, que atuam contra a segurança nacional e a soberania do país. É gravíssimo isso. Vejam o vídeo da Gleisi Hoffmann. Vejam o vídeo da Gleisi Hoffmann, para vocês entenderem o que eu estou falando. Entenderam, meus amigos? A Gleisi Hoffmann atenta contra a segurança nacional. E nada acontece. O Lula critica o presidente da República preso e nada acontece. Está entendendo? Aqui o Foro de São Paulo, dentro do Brasil, pode falar o que quiser e nada acontece. Mas se uma pessoa de bem, como Jacques, professor Jacques Martins, fala nas lives dele, o Dias Toffoli foi atrás. Entendeu? Por quê? Ele é um cristão, fala de Deus, fala da bandeira dele, fala da nação dele, é uma pessoa de bem, mas não é da esquerda ligada ao Foro de São Paulo. Quem é, não acontece nada. Nadinha. Vocês viram a Gleisi Hoffmann, aconteceu alguma coisa com ela? Que ela já falou do Bolsonaro? Outros que já ofenderam o presidente? E o que mais me deixa impressionado é que eles não estão ofendendo o presidente, eles estão ofendendo a instituição Presidência da República. E as Forças Armadas têm o dever institucional de defender a instituição Presidência da República. Institucional. E a segurança nacional, a lei de segurança nacional, não é usada contra eles. Não é usada contra a Gleisi e contra outros que falam cada coisa abissal
em relação à tomada do poder. Vejam o que o Humberto Costa fala, que a hora do presidente ia chegar. Uma ameaça claríssima, e nada acontece. Isso é lei de segurança nacional, tinha que agir. Nada acontece. É inacreditável o que a gente está vendo dentro do nosso país. É inacreditável. Nós, de bem, estamos encurralados. As pessoas de bem estão encurraladas pelos tribunais superiores e pela última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria de guardar isso aqui, ó. E o que mais fazem é rasgar a Constituição do país, que é uma Constituição socialista ou comunista. Sabemos disso. Tem mais norma de eficácia contida do que norma de eficácia plena. E ainda tem as interpretações esdrúxulas dele, né? Porque, só para ilustrar os amigos, dentro da lei existe uma hierarquia nas leis. E a Constituição está acima do Código de Processo Penal, que é uma lei. Entendeu? O Toffoli conseguiu colocar o artigo 283 encaixado dentro da Constituição. E é claro que a gente vê que não é? Porque o trânsito em julgado não tem nada a ver com a prisão, ele não aborda a prisão. O 283 até aborda a prisão. E engraçado que ele aborda a prisão antes mesmo do primeiro grau ter se pronunciado, que é a prisão preventiva lá, e a outra que está ali. De defensor, né? Eu estou aqui ouvindo, eu estava acabando de ouvir, né? É a prisão preventiva e temporária, escrita ali. Desculpe que saiu o áudio do Felipe Moura Brasil aí, mas não tem problema não. Mas é isso daí. Ali no artigo 283, fala na prisão preventiva e temporária, até mesmo porque, como diz ali, né? A sentença é flagrante delito por ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada e julgada. Ou